meio-dia e 9. Eu quero mandar um abraço para o Joel, para a Célia, professora Célia, para a Elis. Eles estão assistindo o programa, disse que a TVCI não está pegando aqui em casa. Aí domingo eu dei uma antena, estava lá no Beto, sábado, eu dei uma antena para o Joel, falei, tenta ver se não é a tua antena. Aí foi lá e colocou a antena. Agora me passou, não, estou assistindo tranquilamente, claro, sem antena não vai funcionar a TVCI, aliás, nem a Globo funciona sem antena, né? Um abraço para a família aí. Agora vamos falar com a Adriana Top, a repórter Top. Quero saber como é que tá aí. Vamos bater palma para a Adriana, quero ver. Vamos saber do panorama do Covid, que me assusta, uma barbaridade. Boa tarde, Adriana. Quem é teu cinegrafista lindo? Ricardo. Muito bem. Paulo Melo. Não, estamos aqui com o Paulo Melo, Tony Lagos. Mas, Celso, será que você só sabe dar bola fora, cara? Mas, pelo amor de Deus... Vamos ver. Desculpa aí pro Paulo Melo, é que o Celso ele não chegou aqui ainda. Vamos lá então com o panorama aí do Covid. Exato, Tony. A gente está aqui para falar a respeito dos dados do último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. E segundo esse documento, hoje o litoral, Tony, registra 7.199 casos confirmados de coronavírus. 5.165 pessoas contraíram a infecção, mas felizmente se recuperaram. E foram registrados também 165 óbitos aqui na região do litoral do Paraná. Esta semana, Tony, nós conversamos com o diretor da Primeira Regional de Saúde, o José Carlos de Abreu, e ele falou a respeito sobre o cenário atual da pandemia aqui na nossa região. A gente acompanha agora um pedacinho dessa entrevista. Vamos ver. A tendência que nós temos é de uma certa estabilidade. Há pequenas variações para cima e para baixo, mas nós estabilizamos num nível ainda considerado bastante elevado. O que chama atenção nesse momento da pandemia é que o litoral está se comportando em algumas regiões com claras distinções. Por exemplo, o município de Antonina, nós tivemos num curto período de tempo, de pouco mais de uma semana, cerca de 70 casos notificados, o que é muito significativo para aquela região. O município de Guaratuba também teve variações com aumento no número de casos e depois uma nova instabilidade. Pois é, Tony, essa queda no número de casos confirmados ou então essa estabilidade vem atingindo, graças a Deus, todo o território nacional, porque ontem quem acompanhou os noticiários nacionais pôde confirmar essa informação que a gente traz agora para vocês. Ontem, depois de 15 dias, o Brasil atingiu uma queda de 28% no número de mortes diárias por conta da Covid-19, então um índice super significativo. Só que isso não significa que a gente deve baixar a guarda nesse momento tão importante. Inclusive, aqui na nossa região, no litoral, isso vai refletir e depende muito dos feriados, dos finais de semana. Por quê, Tony? Porque no feriadão prolongado, a gente viu agora no último, inclusive, um número grande de pessoas vieram até as praias e também as ilhas. Só que quando esse pessoal vai embora, a tendência é que surjam aí novos casos confirmados de coronavírus. E sobre esse detalhe, o Zé de Abreu continuou conversando com a gente e o pessoal que está em casa acompanha mais um trechinho dessa entrevista. Essa minha crença, ela decorre das experiências anteriores, que nós tivemos nos feriados de Corpus Christi, no feriado de 7 de setembro. Então, há sim um aumento. É claro que a gente tem que olhar a tendência geral no Estado. Como o Estado do Paraná tem uma tendência declinante, muito provavelmente nós não teremos o mesmo impacto que tivemos, por exemplo, no mês de julho, né? Por quê? Porque também houve uma redução na taxa de transmissão nessas outras regiões.
Contudo, nós reiteramos a nossa preocupação para que as pessoas, quando estiverem presentes aqui no litoral, né, vindo ocupar especialmente seus espaços, muitos têm residências aqui, que tenham cuidado e evite as aglomerações. Tá aí, a gente precisa esperar então os próximos dias para aguardar o resultado, né, do número de casos confirmados de Covid-19 aqui na nossa região depois desse feriadão prolongado. A gente fala ao vivo agora aqui de frente do Hospital Regional do Litoral, que também sempre divulga informações institucionais que dizem respeito à taxa de ocupação da ala Covid. E o último boletim do HRL divulgado nesta quarta-feira, hoje, né, dia 14 de outubro, diz o seguinte, Tony: 28 dos 30 leitos da ala Covid estão ocupados hoje por pessoas que apresentam sintomas da doença. O hospital também investiga o óbito de uma pessoa que teria acontecido agora, né, nessas últimas horas, e também um outro óbito já foi investigado e foi confirmada, assim, a morte desse paciente pela Covid-19. Foram complicações decorrentes ao coronavírus que ocasionaram, então, a morte desse paciente. Um novo óbito entra para conta e um outro segue, então, em investigação. Tony, são essas as informações por enquanto. Tá bom, Adriana. No estúdio. Muito obrigado, querida. Preocupante. A pergunta que eu deixei no WhatsApp, acabo de receber informações aqui, que continua todo mundo contra a volta às aulas presencialmente falando. E aí tem uma lá que perguntou, uma telespectadora, e se acontecer alguma coisa, quem é que vai se responsabilizar por professor morto, aluno morto, funcionário de escola morto? Quem é que vai ser o responsável? Sobre esse assunto nós vamos falar daqui a pouco. Agora nós vamos falar do Shabat, pelo amor de Deus, para você que está com pereba, está doente, está torto, e aí todo dia acorda com dor no corpo. Pelo amor de Deus, pare com isso.